Bom dia a todos vocês que me escutam. Eu sou o Padre Marcos dos Santos. Desde já eu convido você a dar o seu joinha, você dar a sua curtida e você divulgar aí esse canal de evangelização. Nós vamos meditar então a palavra de Deus que está no 28º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora há pouco escutamos este Evangelho de Lucas, no capítulo 18, já no comecinho do capítulo 18, no versículo de 1 ao 8, e justamente este capítulo vem falar sobre a oração. Domingo que vem, já estou fazendo um spoiler, a gente vai tratar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Mas interessante que esse capítulo 18 fala-nos dessa parábola da viúva e do juiz iníquo, depois nos fala da oração do publicano e do fariseu, que eu vou tratar no domingo que vem. Depois Jesus com as crianças, ou seja, aqui está como que o protótipo para a gente levar a nossa vida cristã, e encerra com o rico querendo seguir a Jesus e por fim o anúncio da paixão e o cego de Jericó que vem clamar por misericórdia. Nós vamos vendo então nesse capítulo a necessidade da oração de ser insistente, de ser humilde. Isso nós vamos ver justamente com a parábola do rico e do publicano, de ser uma oração filial, um espírito de confiança, como nosso Senhor vai falar que nós devemos ter como crianças nas mãos de Deus. É muito interessante, o Padre abre um parênteses aqui, justamente sobre esse espírito de filiação, esse espírito de confiança. Paulo que vem nos dizer que temos um espírito que clama Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo que vem nos conscientizarmos da graça que nós recebemos no dia do batismo de sermos filhos de Deus. Sermos filhos de Deus não é uma condição sine qua non por sermos humanos. Ser filhos de Deus não é uma condição ontológica, nós somos criaturas de Deus. Primeiramente, a própria palavra filho, no sentido exato, literal da palavra, é só nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus consubstancial ao Pai. Se a gente pega aquele símbolo apostólico, o credo mais desenrolado, que é o credo niceno-constantinopolitano, vem dizer que Jesus Cristo, cremos só ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Aí nos diz Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Homoúsio to patros, ele é o Filho de Deus por excelência, igual em divindade, igual da mesma substância, da mesma ousia do Pai e o Espírito Santo. Por isso que Jesus foi gerado, não foi criado. Nós somos criaturas, mas em Jesus, por causa de Jesus, nós, pela fé, pelo sacramento, nós entramos no corpo de Jesus, que é a igreja do qual Cristo é a cabeça. As pessoas muitas vezes não entendem aquele adágio popular que os santos padres diziam, como São Cipriano de Cartago, como Tertuliano, que extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação no sentido de que somente em Jesus Cristo nós podemos ser salvos. E somente incorporados ao corpo de Cristo
nós podemos ser salvos. Se ele é a cabeça, nós somos os membros. E quando nós olhamos para aqueles que estão no céu, nós vamos ver isso no dia 1º de novembro, na festa de Todos os Santos, quando nós vemos esta koinonia, ton agion, do grego, essa comunhão dos santos, esse organismo, essa Jerusalém celeste que nós já vemos, como que está em Apocalipse no capítulo 20, 21 e 22, é o corpo de Jesus, é o organismo de Jesus, é a vida de Jesus, é esse organismo vivo, esta extensão histórica de Cristo, como nos dizia Blaise Pascal, né? Essa extensão que vai se desenvolvendo ao longo da história até chegar a cada um de nós. Me lembra, gosto muito justamente dos dizeres de Ratzinger, que ele vem nos dizer que a igreja vem desde o justo Abel até o último número dos eleitos, ou seja, o número dos eleitos que deve ser completado. Ratzinger, o Papa Bento XVI, a sua tese doutoral foi sobre São Boaventura, esse doutor da igreja São Boaventura, que era contemporâneo de São Francisco de Assis. Eu estou falando do século XIII, alta Idade Média, em que ele fala desse número dos eleitos a serem contemplados, a serem consumados para entrar na glória de Deus. Bom, vamos lá, vamos para a oração. O padre tinha falado da oração, como deve ser a nossa oração, e aqui eu faço um gancho com a grande Santa Teresinha do Menino Jesus, ou também chamada Santa Teresinha de Lisieux, que morreu com 24 anos, século XIX. Santa Teresinha, que era carmelita, Santa Teresinha que escreveu a história de uma alma. Na verdade, pegaram seus escritos, depois publicaram, são escritos autobiográficos, e depois ela foi proclamada doutora da igreja pelo Papa João Paulo II. Mas o grande ensinamento, o grande miolo dessa grande santa, Santa Teresinha de Lisieux, ou de Alençon, ou Santa Teresinha do Menino Jesus de Sagrada Face, é que ela vem resgatar a ideia da nossa condição de vivermos essa infância espiritual, de estarmos entregues completamente nas mãos de Deus, como uma criança pequena nas mãos do seu pai. Santa Teresinha viveu numa época que estava tendo os últimos embates, então foi um golpe final numa heresia que estava agraçando principalmente na França, em que eles negavam, né, justamente essa infância espiritual, pondo Deus como um cruel carrasco, a heresia chamada jansenismo, que fez muito mal dentro da igreja, que teve seu foco com Cornélio Jansen e depois foi espalhando da França em outros rincões da Igreja de Deus dentro da história da Igreja Católica. Bom, vamos lá, vamos para o Evangelho. Jesus vem dizer que coisa bonita. Ele conta essa parábola para os seus discípulos e dizendo da necessidade de sermos persistentes na oração. Então devemos ser persistentes, devemos rezar muito, rezar sempre. É muito interessante o que o padre vai falar, né? Preste atenção. Todo santo, toda santa é um homem de oração, mas nem todo homem de oração é santo. Mas existe essa necessidade, porque a oração nos conecta a Deus. E Nosso Senhor vai falar que havia um juiz iníquo que não temia nem a Deus nem aos homens. É legal essa tipologia, não temia nem a Deus nem aos homens, é um homem iníquo, mau, perverso. E havia uma juíza, uma viúva, aquela que tinha suas necessidades, aquela que a Bíblia chama de Anawim, os Anawins de Deus, né? Os pobres de Deus, os Anawins, que todo dia ela ia pedir justiça para esse juiz. E o juiz, por conta da sua impertinência, né, concedeu o que ela estava pedindo. E Nosso Senhor vem falar assim, bom, Deus não fará justiça se esse homem sendo mal fez justiça porque não aguentava ser, né, mal, importunado para essa mulher. Deus, que é nosso Pai, não faria justiça. Nosso Senhor, que em outro momento no Evangelho de Mateus vai dizer, se um filho pede pão, você não vai dar uma serpente, não vai dar uma cobra, se pede um peixe, não vai lhe dar, né, um escorpião. Ele faz essas comparações
Aí Nosso Senhor vem dizer assim: se vós, sendo maus, ou seja, se nós homens, sendo maus, sendo pecadores, sendo egoístas, perversos, vós sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu não vos dará o Espírito Santo. Então, algumas coisas que é necessário nós termos bem claro na oração. Primeiro, olharmos para a vida de Jesus. Jesus, que era um homem profundamente orante. Quando nós vamos vendo, por exemplo, o ministério público de Jesus, e aqui eu vou retomar, por exemplo, a ideia de Ratzinger, quando ele escreve a trilogia Jesus de Nazaré, que foi publicado entre 2007 a 2011, vocês conseguem achar esse livro Jesus de Nazaré, num tomo único. A grande chave de leitura, porque Ratzinger ele vai se basear no Senhor, o Senhor de Romano Guardini, que era, apesar de ter esse nome em italiano, ele era um alemão. O que vai atravessar toda a vida de Jesus vai ser a oração. Essa ideia que ele começa já na publicação do seu livro, Introdução ao Cristianismo, de 1968. Em 1968 nós tivemos a Revolução Sexual, a Revolução de Sorbonne na França, Revolução Cultural, já entrando na academia, e ele vem nos falar de Jesus, mas Jesus enquanto Filho de Deus. Jesus que vem trazer para nós, vem reaviver em nós essa condição que nós devemos ter para com Deus nosso Pai. Depois, mais tarde, ele vai dar uma conferência no Brasil, no Rio de Janeiro, justamente batendo forte na teologia da libertação, no ano de 1984, e a partir dessa reflexão que ele fez, foi publicado um livro, não achei em tradução em português, Miremos Ultrapassado, ou seja, atravessemos, mirar olhemos aquele que foi varado, que foi transpassado. Ele retoma essa ideia do profeta Zacarias, olharão para aquele que transpassaram, aquele que foi atravessado, e isso fazendo alusão à paixão de Jesus. E ele fala das 7 teses cristológicas, 7 pontos cristológicos. Ele começa essa ideia de introdução ao cristianismo em 1968, vai para 1984, batendo forte na teologia da libertação, que trazia essas ideias comunistas, marxistas, como uma chave de leitura para a teologia. E ele vem propor nós retomarmos a visão de Jesus segundo a igreja. Essa visão, essa ótica, esse olhar para Jesus, o Cristo da fé, em que o Cristo da história, o Cristo da fé é uma única pessoa, retomando aquilo que a igreja ensina em Calcedônia, que ensina em Calcedônia, um concílio de Calcedoniano, no ano 451 depois de Cristo, e Constantinopla, terceiro Constantinopla, no ano 681 depois de Cristo. Jesus é Deus e é homem. E que coisa bonita, para a gente poder entender que toda a vida de Jesus foi transpassada pela oração. Se nós olharmos para os principais eventos da vida de Jesus, Jesus sempre está em oração. Por exemplo, vamos pegar aqui Jesus quando tinha 12 anos, São José e Maria Santíssima, entre aspas, desencontraram com Jesus, perderam Jesus, e o encontraram 3 dias depois. Jesus está no templo de Jerusalém, debatendo com os doutores ali, debatendo com os sacerdotes, e quando foi inquirido por Nossa Senhora, não vê que eu, seu pai, José, estávamos te procurando. O que Jesus responde? Vós não sabeis que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? A consciência que Jesus tinha de ser filho de Deus. Depois vamos ver Jesus no seu batismo, no começo do seu ministério público, nos diz Lucas que ele estava em oração. Olha que coisa interessante. E em oração se dá essa teofania, em que o Espírito Santo aparece em forma de pomba, em que a carne de Jesus, como nos recorda Hilário de Poitiers, é ungida pelo Espírito Santo. E Francisco Landaria, ele vai trabalhar essa questão, da unção do Espírito Santo na vida de Jesus. E Jesus, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito, e do qual ele é tentado pelo demônio depois de 40 dias. A gente vai lembrar isso principalmente na Quaresma. No momento do seu batismo, que ele é ungido pelo Espírito Santo, que se escuta a voz do Pai, este é meu filho muito amado, ele estava em oração. Vamos ver Jesus em oração em outro momento também de glória, no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigura.
Ele apresenta a Shekinah. Num piscar de olhos, aquilo que Jesus é, Deus, é mostrado para os seus discípulos, que estava Pedro, Tiago e João, e Jesus conversa com Moisés e Elias, Moisés representando o Antigo Testamento, a lei, e depois justamente Elias representando os profetas. Jesus está em oração no momento do Tabor. Quando vemos Jesus no começo do seu ministério público, depois do batismo, depois da tentação, escolhendo os seus apóstolos, nos dias que ele ficou um dia antes em oração. Quando nós vamos ver também João capítulo 6, quando Jesus vai fazer no dia seguinte o discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, Jesus está em oração. Quando nós vamos ver, por exemplo, na última ceia, João no capítulo 13, Jesus se apresenta como um grande sacerdote, o capítulo 17 inteiro é sobre a oração de Jesus. Jesus que se coloca como um grande Gadol Kohen, Jesus que faz a oração do Yom Kippur, podemos assim dizer, apresentando-se como sacerdote, pedindo por si, pedindo por todo o seu povo. Nos diz então o evangelista Marcos que Jesus foi cantando salmos para o Monte das Oliveiras, no Getsemane. E no Getsemane, Jesus está em oração, está sós com seu Pai, sempre em oração. Desse momento da oração de Jesus que dá-se esse embate entre a natureza humana que não quer morrer e a divina que quer cumprir a vontade do Pai, e nos lembra São Máximo Confessor que naquele momento a natureza divina abraça e acolhe a vontade divina acolhe a vontade humana em uma só, a vontade do Filho para cumprir a vontade do Pai. Toda a paixão de Jesus permeada pela oração. E que coisa bonita, quando nós vamos pegando as 7 palavras de Jesus, ele sempre falando com o Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meu Deus, por que me abandonaste? O Salmo 22, na boca de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. E Jesus termina rezando, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A oração, meus irmãos, minhas irmãs, é o segredo de tudo. A oração que, como nos diz os santos, é a força do homem, é a fraqueza de Deus. Um homem nunca está tão em pé quanto ele está de joelhos adorando o Senhor. A oração que pode transformar o destino das pessoas, pode transformar vidas. A oração que pode transformar o destino das nações. Agora há pouco nós escutamos, na primeira leitura, não vou ler porque vai ficar muito longo, mas você vai escutar na missa, a primeira leitura que é retirada do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 17, em que se dá no momento que Israel já está em Canaã, já está no deserto. Deus já havia libertado Israel das mãos do faraó, já havia acontecido o castigo do Egito, que Deus havia castigado a terra de Misraim, a terra do Egito, já havia acontecido o grande milagre de abrirem 2 paredes do Mar Vermelho, o povo já estava em Canaã e o povo estava em guerra contra os amalecitas, que eram os grandes inimigos de Israel, os amalecitas e os moabitas. Mas aqui está nos falando dos amalecitas. E nos diz que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo vencia. E quando ele abaixava as mãos, o povo perdia. E aí é quando Araão e Ur, sustentam os braços do Moisés, significando a intercessão. É muito interessante que quando nós vamos, por exemplo, nas catacumbas, nas pinturas antigas, quando a gente vai, por exemplo, em Roma, eu tive essa graça de ir em Roma, você vê aquelas paredes, você vê uma mulher com as mãos espalmadas, símbolo da igreja orante. E até mesmo nós, padres, na liturgia, devemos estar sempre com as mãos erguidas, levantadas, que é um gesto sacerdotal. Como Jesus que ficou pregado na cruz, com seus braços abertos, no sentido horizontal, em que abraça todo mundo, mas ao mesmo tempo a cruz que é vertical, unindo o céu com a terra. A oração que nos conecta a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. A oração que faz com que nós entremos no mistério da cruz. José Futolchin, eu gosto muito de Futolchin, este bispo muito santo americano, que assim como a cruz tem a vertical e a horizontal, também a nossa vida de oração deve fazer-nos cruzar a vontade de Deus com a nossa própria vontade,
de forma que a nossa vontade seja a vontade de Deus. A oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que é o esqueleto para a nossa oração pessoal. A oração que tem o seu ápice na Santa Missa, na Eucaristia, no Santo Sacrifício da Missa, mas que essa oração eu tenho que fazer na minha casa, no meu dia a dia, eu tenho que reservar um tempo para falar com o Senhor. Padre, eu vou rezar e vou falar o quê? Né? A oração pode ser mental, a oração pode ser vocal, a oração que pode ser por fórmulas que já foram estabelecidas pelo próprio Jesus, por exemplo, o Pai Nosso, que é uma fórmula também, a Ave Maria, o Credo, que são fórmulas, o Credo, que é uma profissão de fé, o Glória ao Pai, o Jacuratórias, que são orações certas, são orações curtas que nós dirigimos a Deus, mas uma oração que abriu nosso coração fala com Deus, como o filho se fala com o seu pai. Nós rezamos pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão dos pecados dos outros, na oração que nós devemos fazer, dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez e faz na nossa vida. A oração de pedido de perdão, a oração de ação de graças, a oração de adoração, de louvarmos o Senhor por tudo aquilo que Ele é, a oração de intercessão, de pedirmos pelas pessoas, pelos demais, a oração de petição, onde pedimos graças materiais, tudo aquilo que nós necessitamos, mas também as graças espirituais, como as graças de conversão. Quantas mães me escutam? Quantas pessoas têm problemas? É verdade? Me recordo aqui a oração de Santa Mônica por seu filho Santo Agostinho durante 30 anos pedindo a sua conversão. A oração tem poder, meu irmão, minha irmã, e tudo pode ser mudado, como o padre Jonas Habib, fundador da Canção Nova, dizia, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. A oração que vem me transformar. Que coisa linda. Eu tenho por mim, meus irmãos, minhas irmãs, que o demônio, mais do que nos fazer pecar, o demônio que ele é obsessivo na nossa perdição, como espírito, como anjo caído que não tem corpo nem alma, que não tem necessidades biológicas, não come, não dorme, não bebe, só tem uma obsessão, um ódio a Deus e o ódio às almas. Ele, mais do que fazer-nos pecar, é fazer com que nós não rezemos, com que nós não tenhamos vida de oração. A oração que você tem que reservar um tempo. Você vai perceber na sua vida que quando você estipular um tempo para rezar, você vai ter dificuldades, seja os pensamentos, seja as situações que vai acontecer, tentações. O padre dá algumas dicas, por exemplo, você ser fiel à oração, seja de manhã ou à noite, 10, 15, 20 minutos. Você rezar o teu rosário, em todas as aparições, Nossa Senhora pede para rezar o Santo Rosário, que é uma conjugação entre oração mental, quando meditamos os mistérios da vida de Jesus e de Nossa Senhora, e a oração vocal, quando rezamos com a nossa boca, com os nossos lábios. A oração que deve ser alimentada com a leitura espiritual, você ter um bom livro espiritual, você ler os evangelhos, sobretudo, ler a Bíblia, mas sobretudo os evangelhos. E também a oração ao Santíssimo Sacramento, de estar diante de Jesus sacramentado. São João Bosco, esse grande santo fundador dos salesianos, dizia assim, São João Bosco, que era do século XIX, se você quer muitas graças, recorra muitas vezes ao Santíssimo Sacramento, visite. Se você não quer, recorra poucas vezes. Se você quer nenhuma, recorra nunca ao Santíssimo Sacramento. De fazermos da Santa Missa a maior das orações. Então, quando eu vou para a missa, já preparando o meu coração, preparando a minha mente para a leitura da palavra que eu vou escutar na Santa Missa, ler antes, já ir meditando, chegar um pouquinho antes, ir diante do Santíssimo, adorar Nosso Senhor. Depois de comungar de joelhos, com os olhos fechados, adorando o Senhor. Termina sua comunhão, de você depois ficar alguns instantes fazendo ação de graças. Isso vai gerando intimidade em nós, intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. De você receber Jesus na boca, mas se você receber Jesus nas mãos,
tomar todo o cuidado para ver se algum fragmento da hóstia consagrada ali está, porque Jesus está todo em cada fragmento do Santíssimo Sacramento. De você se esforçar para ter a sua confissão sacramental um dia, de forma a estar em estado de graça santificante, de forma a ter sempre a Santíssima Trindade vivendo na sua alma, o que é chamado a inabitação trinitária dentro das nossas almas. Como dizia uma outra grande santa mística, Elizabeth da Trindade, uma santa carmelitana, que um outro habita na minha alma. Ou, recordando, uma grande santa também carmelitana, espanhola, Santa Teresa de Jesus, aqui de Ávila, aqui perto, em que ela dizia que rezar é falar com alguém que nós sabemos que nos ama. Como é bom. Falamos com alguém que temos a certeza que nos ama. E que nos ama mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Olha que coisa. Nosso Senhor nos ama mais do que nós nos amamos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que, como diz Santo Agostinho, é mais próximo de nós do que nós mesmos somos de nós mesmos. Deus é mais próximo de nós do que nós mesmos de nós mesmos. Está no núcleo, no íntimo de nós, das nossas almas, que nos sustenta no nosso ser, que fala até nós, que nos ilumina. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar. Estou gravando dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, pedindo intercessão dela. Vejam no vídeo que eu gravei antes sobre Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir para o Brasil não cair nas mãos do comunismo, que Jesus é o Senhor do Brasil, a Virgem Maria Senhora é a nossa rainha. O vídeo está longo, mas vai espalhando, vai difundindo e vai dividindo pouco a pouco esse vídeo, né? Escuta um pouquinho aqui, depois escuta um pouquinho acolá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.